Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. Na semana passada, eu respondi algumas questões da prova da PM do Piauí de 2017. E agora eu vou me propor a continuar respondendo questões de concurso e postando pelo menos um vídeo aqui todo sábado. Então, se você quer acompanhar o canal, se inscreve aí, porque todo sábado eu vou responder alguma questão, uma ou duas, né, dependendo da quantidade de tempo que leva para responder, da conexão que existe entre as questões. E eu vou tentar dar algumas dicas de como você pode responder uma questão de um concurso, né? Qual é a melhor maneira de você responder, qual seria os conhecimentos que você precisaria ter para responder tal questão e assim por diante. Então, se você tem alguma questão que queira deixar aí sugestão, eu aceito. Você pode deixar aí nos comentários do vídeo e a gente vai trabalhar aí com o tempo, né? A gente vai respondendo e vai colocando outros. A questão que eu trouxe para vocês hoje, ela é da prova do Corpo de Bombeiros de 2017 do Piauí também, certo? Então, ela diz o seguinte: o automóvel nunca foi um investimento. É um bem que deprecia ano a ano, alguns mais que os outros. E quanto maior a desvalorização, mais difícil é a sua revenda e mais dinheiro se perde desde o momento da aquisição até a venda. Entre as causas da depreciação estão a menor procura pelo modelo e o fato de o carro não ser bem aceito pelos consumidores. Um automóvel vale hoje R$60 mil e desvaloriza 20% ao ano. Daqui a quantos anos, aproximadamente, o valor desse automóvel será de R$15 mil? Use, se necessário, logaritmo de 2 na base 10, aproximado a 0,3. Bom, tem algumas coisas que antes você precisa ler e entender dentro do texto. Primeiro, daqui até aqui é só a parte do enunciado que te diz sobre o que a questão vai tratar. Ele não vai trazer uma informação tão relevante para a questão ser resolvida, mas traz, como é que eu posso dizer? Ele traz o conhecimento sobre o que se está tratando. Bom, aqui a segunda parte do enunciado diz o seguinte: um automóvel hoje vale R$60 mil e desvaloriza 20% ao ano. Daqui a quantos anos, aproximadamente, o valor desse automóvel será de R$15 mil? Beleza, aqui sim ele traz algumas informações relevantes. Ele te traz quanto custava o automóvel, a porcentagem de desvalorização e quanto é que eu quero que ele chegue, né? Qual é o valor final que eu quero que ele chegue. E ele traz, claro, a pergunta, o tempo. Quanto tempo vai levar para ele desvalorizar esse tanto? Me perdoe o barulho de fundo aí, o vizinho resolveu fazer uma reforma e eu não tenho como controlar o meu vizinho. Use, né? A última parte aqui é um dado, é uma informação muito importante para você responder a questão. Use, se necessário, logaritmo de 2 na base 10, aproximado aí com 0,3. Bom, isso aqui você tem que saber, o que é logaritmo. Por que ele diz use se necessário? Porque tem como você fazer essa questão diminuindo, né? Aplicando taxa em taxa, certo? Só que assim, vai levar mais tempo do que você aplicar dentro de uma fórmula, que é o que eu vou fazer aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que saber para responder essa questão, e eu já fiz vídeo sobre isso no canal, é a fórmula do desconto sucessivo, acréscimo ou desconto sucessivo. Nesse caso aqui nós estamos trabalhando com depreciação, então será descontos sucessivos. Então a primeira coisa que você tem que lembrar é sobre a fórmula do desconto sucessivo. Agora é assim, galera, eu tenho um vídeo no canal e eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ver eu falando sobre esse conteúdo um pouco mais com calma, certo? Então, se você tiver alguma dificuldade aqui, ou você deixa nos comentários ou você dá uma olhada lá no link que eu vou deixar na descrição.
Então, a fórmula é essa aqui, ó. Preço final é igual ao preço inicial vezes esse menos aqui, ó, 1 menos a taxa é pelo fato de ser desconto. Se fosse acréscimo, então teria que ser somado, mas como é desconto, vai ser subtraído. Aí nós teríamos na fórmula a taxa 1 vezes 1 menos a taxa 2 vezes 1 menos a taxa 3 até 1 menos a taxa final, certo? Então, seriam tantas taxas quanto necessário. Porém, essa taxa de desvalorização dessa questão é constante, porque não desvaloriza 20% no mês, 30% no outro, 40% em outro. Ele vai desvalorizar 20% todo mês, certo? Então, essas taxas aqui, I1, I2, I3 e até o IN, até a taxa final, ela é constante. Então eu posso dizer que isso aqui se repete uma quantidade de vezes fixa, que eu vou chamar de T, onde o T é o tempo em meses de desvalorização, tá bom? Então essa fórmula aqui vai ficar da seguinte forma: preço final é igual a preço inicial 1 menos a taxa, que é constante, elevado ao tempo. Tomara que esse barulho não fique muito alto. Beleza. Deixa eu tentar explicar isso aqui para você entender melhor. É basicamente a fórmula do montante lá dos juros compostos. Ó, o preço final é o montante, o preço inicial é o capital. Só que lá na fórmula dos juros compostos é mais, né? É 1 mais a taxa, pelo fato de ser acréscimo, né? Nos juros é acréscimo. Mas aqui, como a gente está trabalhando desconto, subtrai ao invés de somar. E o T é o tempo de aplicação dessa taxa. É isso que ele quer saber. Bom, então bora lá. Eu tenho o preço final, que ele diz que quer que chegue em 15 mil. Então, 15 mil. O preço inicial era 60 mil. Gente, ó, para ficar mais simples, eu sugiro que vocês coloquem esses valores sempre bem visíveis, tá? Deixe bem sempre visíveis aí para você poder se orientar melhor e não acabar trocando os elementos, os números de posição. Aqui, 1 menos a taxa é 20%. Eu tenho um vídeo no canal também que fala sobre como transformar porcentagem em fração, porcentagem em decimal. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para você poder acessar aí e dar uma olhada se você tiver dificuldade. Mas 20% ele é 0,2, tá bom? Elevado ao t. Nesse caso, o tempo é o que eu quero descobrir, a minha dúvida na questão. Olha, toda vez que você for trabalhar o tempo, ó, presta atenção, toda vez que você for trabalhar o tempo em juros compostos, isso aí vai gerar um logaritmo. Então, o logaritmo a gente aprende lá no primeiro ano, mas usa bem mais aplicado no terceiro ano. Então, se você tem vontade de passar no concurso e não sabe como é que vai fazer isso, você tem que aprender o máximo de questões possíveis. Então, questões que trabalham tempo em juros compostos são comuns de acontecer, de aparecer em concurso. Em vestibular, é muito fácil você encontrar uma questão que trabalhe o tempo em um juro composto, certo? Depois eu vou trazer outras questõezinhas aí para mostrar alguns outros exemplos para vocês. Beleza? Então, continuando. Então, eu vou anular aqui esses 3 zeros e esses 3 zeros daqui também. Então, eu vou ficar com 15 igual a 60. Vou subtrair dentro do parêntese. Então, vai ficar 0,8 elevado ao tempo. Espero que esteja dando para vocês enxergarem aí direitinho. Acho que tá, né? Beleza. O que vai acontecer agora? Eu vou passar o 60 para o outro lado dividindo e vou ficar só com 0,8 elevado a t no primeiro membro. Ou no segundo, não faz diferença, eu vou colocar aqui. Então vai ficar 1/4. Por que 1/4, professor? Deixa eu tentar explicar para vocês isso aqui, para você não se perder. Eu estou passando 60 dividindo, certo? Então vai ficar aqui, ó, 15 sobre 60. Eu vou simplificar por 15 e por 15. Então eu vou achar 1/4. Por isso que eu botei logo 1/4. Espero que você tenha entendido.
Então vai ficar 1/4 igual a 0,8 elevado a t. Beleza. A partir daqui, você chegou no segundo ponto, onde você vai precisar lembrar de definição de logaritmo. Se você não lembrar especificamente da definição, você precisa lembrar pelo menos da fórmula. Certo? A fórmula diz o seguinte, que você tem o logaritmo de a na base b igual a c. Isso implica que b elevado a c é igual a a. Tá bom? Então, basicamente, o logaritmo é um expoente de uma base que, ao fazer essa potência, você encontra um número específico. Só que você já tem um número específico e você já tem a base. Você quer descobrir o expoente a qual aquela base é elevada para dar aquele número, certo? Então, qual é a base? Aliás, eu já tenho uma base. Eu quero saber qual é o expoente que eleva a base para dar o a, certo? Então, é isso aí. É logaritmando a base e o logaritmo. Eu não tenho vídeo ainda no canal sobre logaritmo, mas brevemente talvez eu faça uns vídeos aí para falar sobre logaritmo. Mas você tem que saber isso aqui, certo? Por quê? Porque agora eu vou enxergar isso aqui, ó, como um logaritmo. Então, o que eu tenho é, veja só, nesse formato aqui, ó, o B é 0,8, o C é t e o A é 1/4. Só que eu vou tirar desse formato e vou colocar no formato de logaritmo, para poder isolar o t, ó, certo? Então vai ficar assim, ó, logaritmo de... Quem é a base? 0,8, a base da potência aqui. Quem é o logaritmando? 1/4. E quem é o logaritmo? T. O logaritmo é o expoente, tudo bem? Como eu falei anteriormente. Beleza. Então deixei aqui no formato de logaritmo. Era tudo que eu queria para essa primeira parte, né? Essa segunda parte. A terceira parte vem de você saber aplicar uma das propriedades, mas é uma propriedade bem específica do logaritmo, que é a troca de base. A troca de base diz que se você tem um logaritmo de a na base b, você pode escrever ele em outra base se você dividir o logaritmando e o logaritmo e a base em dois logaritmos distintos em uma divisão. O que eu queria dizer com isso, meu Deus do céu? Coisa complicada, né, professor? Não, é isso aqui, ó. Logaritmo de a na base b, digamos que eu não gosto dessa base b. Eu quero trocar para uma base d, sei lá, né? Então, você pode fazer isso aqui, ó. Logaritmo de a na base d dividido pelo logaritmo de b na base d. Você pode trocar para a base que você quiser. Por que isso é importante? Porque eu preciso que o logaritmo esteja na base 10 para eu poder trocar aqui com o que a questão me deu de informação, certo? Se ele não for para a base 10, eu não vou ter como trocar. Então eu vou fazer a troca dessa base 0,8 para uma base 10. Então eu vou ter o seguinte: logaritmo de 1/4 na base 10 dividido pelo logaritmo de 0,8 na base 10. Se eu conseguir resolver isso aqui, aí eu determino quanto vale o t, que o t é o tempo, é o que eu quero descobrir, certo? Então, agora já vamos para a quarta informação que você precisa saber. Você precisa trabalhar, quarta informação, você precisa trabalhar as propriedades do logaritmo. Então, propriedade do logaritmo: logaritmo do produto, logaritmo da divisão, potência do logaritmando, essas coisas aí você vai ter que saber. Tenho certeza que você dando uma pesquisada aí você encontra umas informações legais, e se for o caso, depois eu faço uma playlist aqui só com logaritmo para você aprender direitinho. Então vamos lá.
vamos trabalhar esse logaritmo aqui. Eu vou precisar de algumas informaçõezinhas que como é que eu posso dizer, minha gente? Isso aqui é uma coisa que você acumula durante o tempo. Você tem que se dedicar um tempinho para matemática. Você não vai aprender matemática em um ano. Não vai. Você, para acumular conhecimento suficiente para responder uma questão dessa, ir na faixa de muita dedicação, 2 anos, se dedicando bastante. Dá para responder assistindo uma videoaula ou duas? Dá, claro. Depende aí da sua dedicação, né? Então, bora lá. Então, eu tenho que resolver isso aqui. Logaritmo de 1/4 sobre o logaritmo de 0,8 na base 10. Primeira coisa que vai acontecer, certo? Eu tenho que deixar tudo com logaritmo 2. Então, eu tenho que arranjar esse aqui, esse 4 aqui, esse 1/4, numa base 2. E o 0,8 também numa base 2, para poder responder, certo? Então, vamos lá. Eu sei que 1 sobre 4 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 2. Isso aí por propriedades das potências, né? Potência aí, expoente negativo. Então, procura aí uma playlist onde você assista propriedades das potências. Então, você vai ter isso aqui. Logaritmo, o 4 é 2 elevado a 2, só que como está no denominador de uma fração, eu vou inverter a fração e vou deixar o expoente negativo. Então, é 2 elevado a menos 2. Já o 0,8, eu vou transformar ele em uma fração 8 sobre 10. Então, vai ficar assim, ó, logaritmo de 8 sobre 10 na base 10. Beleza? Bom, tem uma propriedade do logaritmo que me permite tirar esse expoente aqui do logaritmando e jogar como multiplicador do logaritmo. Você vai ter que estudar um bocado de propriedades. Então, vou jogar esse menos 2 para frente aqui. Então, nós teremos menos 2 vezes o logaritmo de 2 na base 10. Eu esqueci de colocar o 10 aqui, mas é porque a base 10 ela não é obrigada a aparecer, viu, gente? Eu estou colocando aqui só porque a questão me trouxe com a base 10 aqui aparecendo, mas não é preciso você colocar essa base 10. A base 10 é comum ao logaritmo tal qual o 2 no índice da raiz quadrada. Você não precisa vê-lo, certo? O denominador 1, o expoente 1, tudo é invisível. No caso aqui a base 10 é invisível para a gente também, não precisa aparecer. Então nós temos isso aqui, certo? Menos 2 vezes o logaritmo de 2 na base 10, que é, olha aí, ó, eu já sei quanto é o logaritmo de 2 na base 10, é 0,3, dividido para quem? Olha só, aqui eu vou aplicar outra propriedade, que é a propriedade quando eu tenho o logaritmo de uma divisão, certo? O logaritmando em uma divisão, em uma fração. Eu posso separar essa fração aqui em uma subtração dos logaritmandos. Assim, ó, logaritmo de 8 na base 10 menos o logaritmo de 10 na base 10. Beleza. Vamos finalizar que já está ficando comprido, né? Aqui, menos 2 vezes logaritmo de 2 na base 10. Logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. Ele deu essa informação para a gente. Então, é menos 2 vezes 0,3. Dividido para... o logaritmo de 8, tenta pensar tenta acompanhar o raciocínio. Veja aqui, eu vou transformar o 8 em uma potência de 2, de base 2. Então, é 2 elevado a 3. Do mesmo jeito que o expoente menos 2 estava aqui, eu passei para frente multiplicando, eu vou fazer isso também com o expoente 3, certo? Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes o logaritmo de 2 na base 10, menos... Agora, o logaritmo de 10 na base 10, toda vez que você tiver o logaritmando e a base igual, o resultado é 1. Isso aqui também é uma propriedade, né? Ela é imediata, é uma propriedade imediata da definição. Então, é 1. Beleza? Então, eu tenho menos 2 vezes 0,3, dá menos 0,6, dividido para... O logaritmo de 2 na base 10 é 0,3.
eu estou multiplicando ele por 3. Então é 0,3 vezes 3, é 0,9, menos 1. Então, menos 0,6 e eu vou subtrair 0,9 menos 1. Então vai ficar menos 0,1. Menos com menos dá mais, né? A gente sabe disso. E 0,6 dividido para 0,1 dá 6. Então isso é o que? É a quantidade de tempo que ele vai levar para depreciar até 15 mil reais. Então 6 anos. É isso aí o resultado. Então, 4 coisinhas que você deveria saber: a fórmula do desconto sucessivo, definição de logaritmo, troca de base e as propriedades do logaritmo, principalmente a propriedade da potência do logaritmando e da divisão aí da fração no logaritmando. Uma coisa importante que você saber, porque ele usou aqui aproximadamente. Por que ele usou aproximadamente se eu tenho um resultado inteiro, né? Deu 6 anos puro. Por que ele falou aproximadamente? Porque eu já estou usando um valor aproximado para o resultado de logaritmo de 2 na base 10. Né? Por isso que ele falou em aproximado. Então, o resultado seria 6 anos. Tem como responder de outra forma, professor? Tem. Você pegar, fazer assim, ó. Foi longe. Você fazer assim, ó, 60 mil menos 20% de 60 mil. Aí você faz isso aqui, aí vai dar um resultado. Aí depois você tira 20%, depois você tira 20%, só que você vai fazer esse cálculo aí 6 vezes. Então, para evitar isso aí, eu precisei usar essa fórmula, certo? Se eu não tivesse usado essa fórmula, eu teria que ficar fazendo a subtração da porcentagem 6 vezes aí. Professor, para mim parece ser mais fácil fazer isso aqui porque eu sei tirar a porcentagem, eu não me lembro dessa fórmula. Justamente, jovem, ela vai ser mais trabalhosa, vai demorar mais tempo, certo? E isso aí dentro de um concurso é primordial, você ter essa questão do tempo. Eu espero que tenha dado para entender. Se você entendeu, por favor, deixa o like, compartilhe aí com alguém que esteja estudando com você ou com alguém que acharia interessante essa resolução. Eu vou ficar tentando aqui mostrar alguns detalhezinhos toda vez que eu for responder alguma questão nova e vou fazer uma conexão entre os conteúdos que eu estou dando aqui no canal, que são conteúdos do ensino médio, segundo e terceiro ano, e vou colocar aqui na descrição os vídeos que eu achar que são necessários. Espero que tenham gostado. Valeu, tamo junto, é nóis.